Seja bem-vindo ao RTV Notícias. A Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural da Comissão Europeia está a exigir ao governo português o reembolso de 143,4 milhões de euros relativos a pagamentos irregulares aos agricultores portugueses nos anos de 2009, 2010 e 2011. A exigência foi apresentada em janeiro e o governo guardou discretamente até poder jogar o trunfo que lhe resta para evitar a perda desse montante. Após 10 meses de negociações em sede de uma instância de conciliação, a Comissão Europeia recusa acolher as pretensões portuguesas e agora só uma decisão do Comitê de Fundos Agrícolas ou numa instância final do Tribunal de Justiça poderá salvar o país desta pesada pena. César Oliveira, muito boa tarde. Boa tarde, Helena. Más notícias para Portugal. Mais uma má notícia para Portugal e, sobretudo, uma notícia para um governo que tem tido um esforço para fazer vários equilíbrios e agora vê-se abraços com mais uma despesa de 140 milhões de euros relativas a anos de governação que não é deste governo, do governo anterior, de um ministro que na altura foi muito contestado, houve muitas manifestações contra o ministro Jaime Silva sobre as políticas agrícolas, sobre as aplicações e os critérios, nomeadamente destes apoios. Já naquela altura as associações tinham já alguma desconfiança nestas matérias e esse ministro foi realmente muito contestado e naturalmente é uma situação que agora a ser atendida, a devolução ser efetuada, vai diretamente aos bolsos dos portugueses, porque não vai ser de outra maneira que não seja pagamento através do Ministério das Finanças. Ora, através do Ministério das Finanças vai buscá-lo a algum lado, e buscar a algum lado é ao bolso dos portugueses, como é o costume. De maneira que eu estou esperançado que, apesar de tudo, que o governo português ainda consiga, porque há que esta matéria também, ao que eu verifiquei, ao que eu li, são matérias também muito suscetíveis de várias interpretações, porque confunde-se às vezes a aplicação ou a tributação destes subsídios por manchas, e que as manchas às vezes confundem-se. Esta Comissão Europeia também faz algumas medições pela via aérea, sem grandes precisões, portanto poderá haver, e eu estou esperançado que sim, da parte do governo português, a matéria para poder questionar ou contestar esta medida junto do Tribunal de Justiça Europeu, pelo menos junto do Tribunal de Justiça Europeu. Portanto, e isso era uma boa notícia que acontecesse, e que esta realmente é uma má notícia, Helena. Estes fundos são atribuídos, de facto, a projetos relacionados com questões agrícolas. De facto, quando isto acontece, César, é um procedimento habitual ser exigida a devolução deste montante? Ora bem, sempre que não há aplicação rigorosa dos fundos comunitários, sempre se devolve. Aliás, tem acontecido muitas devoluções, só que os portugueses não vão tendo conhecimento delas, nomeadamente em relação à infraestruturação, quando não são aplicados os fundos, ou até, nomeadamente, no caso concreto, noutras áreas da agricultura, ou até de outros produtos que são referência para Portugal. Lembro-me perfeitamente que ainda há pouco tempo a Comunidade Europeia dava uma determinada verba por cada oliveira que se plantasse, por cada sobreiro, por cada vinha, não é? E quando elas não são cumpridas, nomeadamente, e os órgãos de fiscalização atuam, tem que haver sempre a devolução, porque, no fundo, é um considerando que está nos acordos, nesses protocolos de acordo de pagamento, que senão lesava todos os países da comunidade, o que não me parece bem. Portanto, tem acontecido em Portugal alguns outros casos em que a comunidade, sobretudo na infraestruturação, em que Portugal tem que devolver fundos à comunidade europeia.
ficam comprometidos os fundos comunitários? Não ficam comprometidos, o que fica é, de alguma forma, um alerta muito mais forte para que as instâncias que se relacionam com os fundos europeus tenham muito mais rigor na aplicação e na fiscalização, na atribuição e na fiscalização desses fundos, porque por vezes aligeira-se um bocado esta situação, e que foi o que aconteceu realmente neste período de 2009, 2010, 2011, em que este ministro que tutelava a área não teve o cuidado devido com a aplicação, a aplicação e com a distribuição desses mesmos apoios, porque se houvesse rigor não estávamos agora confrontados com esta matéria. Os agricultores não tinham recebido porque não cumpriam, e Portugal não tinha que estar agora a encarar esta despesa, que são 140 milhões, custa muito aos portugueses que já estão tão sacrificados. Muito bem, então o nosso primeiro tema, a exigência a Portugal da devolução de 143 milhões de fundos agrícolas. César Oliveira, esta semana tivemos também conhecimento, logo no início da semana, de incentivos que vão então ser dados aos médicos. No entanto, hoje a comunicação social avança que estes mesmos incentivos podem não ser suficientes para travar a imigração. Estou de acordo com essa observação, até porque os incentivos que são anunciados são, parece à primeira impressão, que têm uma eficácia e que têm realmente uma compensação significativa, mas se tivermos aqui, depois formos a desembrulhar aquilo bem por miúdos, não é tão assim. Porque, veja, 200 euros de deslocações em dia, se os médicos, e só assim será se os médicos tiverem que ficar a pernoitar. Ora, pernoitar com refeições, com deslocações, 200 euros dia é relativo. Para pernoitar e para as refeições e para a despesa do automóvel e até, de alguma forma, para aquilo que é a despesa acrescida pelo facto do médico não estar junto do seu agregado familiar. Portanto, os 200 euros são muito discutíveis se de facto são suficientes. E depois a questão do incentivo ao ordenado, que são 900 euros mensais, nos primeiros 6 meses. Nos segundos 6 meses já são só 450 e depois a partir de 1 ano até 4 anos, que é o vínculo, são 275. Ora, 270, depois tem aquelas mais algumas benesses que a facilidade em que a agilização do agregado familiar, a colocação, bem, mas isto são tudo atrapalhações na própria vida de um médico que eventualmente se tem uma cidade onde se possa instalar, ou uma cidade ou uma localidade onde se possa instalar convenientemente com condições bem alicerçadas, se calhar prefere do que eventualmente estar aqui numa situação que é vulnerável. Na minha opinião, é vulnerável. De alguma forma, isto também, por um lado. Por outro lado, alvavia aquelas pessoas que não querem sair do país, ajuda a que não sofram tanto o facto da mobilidade, que isto no fundo acaba por ser uma mobilidade, da mobilidade não os atingir diretamente e havendo estas compensações. Bom, acho que foi melhor isto do que nada, não é? Embora eu também estou de acordo que pode não travar a imigração dos médicos. Não é suficientemente atrativo. E não é suficientemente atrativo, tanto mais que se verifica que em muitos países da comunidade europeia, nomeadamente, há muitos apelos aos médicos portugueses para se deslocarem para aqueles países, países em que, pronto, têm economias até muito mais fortes que nós, onde o rendimento, o ordenado é muito maior que aqui em Portugal, e que, de alguma forma, também a saúde está bem organizada. Portanto, sobretudo, como é o caso do Reino Unido, por exemplo, é uma coisa que é notória. Cada vez mais saírem do país exatamente, a sair. Para a Inglaterra. Portanto, isto pode não ser suficiente, mas é uma ajuda e acho que, pronto, no fundo, o Ministério, na minha opinião, não deve aqui terminar o seu esforço no sentido de procurar que haja médicos para atender aos utentes portugueses, não é? Sobretudo nas regiões do e que interior. também travar, de alguma forma, a saída de profissionais que já nos custou tanto dinheiro a Portugal formar. E isso é que é um bocadinho, que é muito incómodo. O país em si,
o país, não é só os alunos que pagam, mas também o país sai dos impostos portugueses aquilo que é a subsidiação às universidades, que tem uma despesa significativa para formar jovens em determinadas matérias. E é o caso, e é pena que a gente esteja a pagar para depois não podermos usufruir dessa matéria-prima, entre aspas, humana, para a aplicação dos utentes portugueses. Não é? Cada vez mais é uma realidade, temos licenciados a deixar o país e, de facto, quando vemos que existem estes incentivos, é de facto para tentar travar também essa saída de jovens licenciados. Naturalmente, licenciados porque têm um valor acrescentado que foi dado também pelo país. E o país continua, se o país pretende continuar na senda da modernização, da qualificação, não pode de nenhuma forma correr riscos de perder estes seus quadros qualificados que se vão formando nas universidades. Não é? E de facto vemos todo o esforço é muito bem-vindo e tem que merecer cada vez mais a atenção do Governo de Portugal. Jovens que, sobretudo na área da saúde, deixam o país. E vemos que, de facto, aqui em Portugal faltam... digamos assim, faltam médicos, faltam profissionais de saúde, enfermeiros, faltam médicos, até faltam assistentes para as medicinas que são desenvolvidas nos hospitais, até já vão faltando pessoas com sensibilidade e especializações, já vão faltando, porque acontece que o mercado externo, cada vez mais os países da comunidade, nomeadamente, e para não falar noutros países, nomeadamente os PALOPs, que vêm e procuram profissionais portugueses, porque até estão bem cotados ao nível internacional. Mas também é difícil para os profissionais saírem das grandes metrópoles e fixarem-se nas regiões do interior. Olha, eu acho que não é tão assim, Helena, porque eu verifico, temos visto alguns documentários, temos sabido algumas realidades, que o povo português é um povo que se adapta muito a qualquer comunidade e a qualquer ambiente. Somos gente afável, gente comunicativa e até gente com espírito de sacrifício. Portanto, quando têm que enverdar por essas alternativas, adaptam-se facilmente e criam amigos, criam raízes e criam estabilização. Portanto, não é tão aí, porque aí está provado que os portugueses, quando vão para o mundo, para ir para o mundo fora, criam raízes, criam amizades e criam laços e constituem famílias e às vezes muitos ficam por lá. É porque se dão bem e as pessoas estão bem com eles. Portanto, há que ver isso, que não é assim tão difícil. Às vezes custa é dar o primeiro passo e convinha que Portugal tudo fizesse para que as pessoas não dessem o primeiro passo. Senão ficamos sem eles de vez. Deveriam também as autarquias ter aqui uma responsabilidade nestes incentivos? Olha, as autarquias não têm grandes meios para fazer estes incentivos. Os meios que as autarquias têm, nomeadamente cada vez são mais escassos e além de fazer apoios de alguma proximidade com formações e com apoios e com carinho, nomeadamente com os seus habitantes, não têm muitos meios financeiros para poder compensar este tipo de coisas, porque não têm autonomias delegadas do Governo nessas matérias da saúde e até agora estão a começar no ensino, mas ainda com muitas dificuldades e com muitas limitações. Portanto, as autarquias, quando são chamadas quando lhes são passadas responsabilidades, têm provado que até rentabilizam e que valorizam, que adicionam mais rendimento em relação aos meios financeiros que são transferidos. Mas o que é certo é que ainda há muita escassez de delegação de competências nessas matérias, nomeadamente na saúde, então não existem. Da saúde passamos para a justiça. Um estudo europeu diz que Portugal tem uma justiça lenta e bem paga. Isso nós sabemos. Tive aí uma técnica, não é? Mas nós já sabíamos que realmente pagamos bem. Aliás, veja-se que, e é complexa, porque qualquer pessoa que tenha um problema, às vezes diz assim, não vou fazer nada, porque isso custa-me tanto dinheiro e eu tenho certeza que não vou receber nada, porque ao fim de tantos anos acaba por prescrever e não se recebe. Isso já acaba por ser uma interpretação já generalizada nos portugueses. Para entrar a um processo em tribunal, a pessoa gasta logo cerca de 500 euros.
à volta disso. E depois demora imenso tempo, está aí anos às vezes ali a enrolar. É evidente que o estudo que agora foi feito revela fatores positivos, revela autonomia em relação ao poder da justiça, que é bom, eu acho que é bom, independência, não é? Agora, que a eficácia pela lentidão fica um bocadinho aquém daquilo que era necessário, daquilo que era a expectativa dos portugueses, acho que é evidente, não é? Portanto, de alguma forma, aquilo que foi a abordagem que foi feita à situação da justiça não é assim muito positiva, na minha opinião. Não é muito positiva. Tanto que, repare, é evidenciado que esta reforma da justiça foi feita de uma forma tão rápida que esta análise diz não deveria ser tão rápida, porque os meios, porque os profissionais não tiveram tempo de se adaptar convenientemente àquilo que foi a reforma da justiça. Pode torná-la ainda mais lenta. Pois, isto acaba por depois ter alguns efeitos colaterais naquilo que é digamos, a aplicação da própria justiça. Bem, e no fundo, o que é que nós gostaríamos que acontecesse? É que houvesse, por um lado, a justiça mais célere, não é? A justiça mais célere é preciso com mais meios, pelos vistos é preciso mais meios para a justiça mais célere, mais magistrados, mais funcionários e assim mesmo. Enquanto não houver isso, não teremos justiça mais célere e ainda mais eficaz. E para haver isso é preciso que o Orçamento de Estado dote de uma forma independente as condições para a justiça funcionar e não estar dependente muitas vezes de um Ministério que tem um chapéu muito grande e depois onde anualmente se corta às vezes de uma forma cega, sem se estar a ver que ao fim e ao cabo está-se a cortar numa coisa que é também cara aos portugueses, é ter, quando precisam da justiça, que ela funcione e que se olhe porque é também evidenciado que se olhe não só por o arguido, mas também pela vítima. O que é que está a acontecer em Portugal é que se dá muita visibilidade ao arguido, vê-se muito bem, vê-se objetiva-se em relação ao arguido, mas a vítima, muitas vezes o problema da vítima fica por resolver. Portanto, a justiça, enquanto não tiver uma maior independência financeira e de meios, para poder exercer essa mesma justiça, de meios mais pessoal, mais equipamento, realmente vamos ter sempre essa limitação. Uma justiça lenta e cara. E cara porque ela torna-se cara, sabe porquê? Porque é lenta e não é eficaz. É difícil fazer justiça em Portugal? É difícil fazer justiça que demora muito tempo. Demora muito tempo porque os tribunais também não têm os meios suficientes para os fazer. Quem vai a um tribunal fica aterrado, porque vê montes de processos, agora já não estão mas antigamente ias, e são salas e salas cheias de processos, e que, no fundo, com montes de folhas para se verificar, e o tribunal não tem realmente capacidade neste momento, ao que se verifica, que eu não acredito que os profissionais da justiça que estejam lá sem fazer nada, a gente não os vê não fazer nada, vê-os a trabalhar. Portanto, é preciso mais meios. É uma maior independência. É uma má imagem que passamos. Eu entendo que por um lado aqui, quando a notícia é dada, até quase de uma forma assim... Através de um estudo europeu? Um estudo europeu, não é? Que, pelos vistos, até foi pedido pelo Governo de Portugal. Ela aparentemente é positiva, mas depois, como digo, desembrulha-se isto e não é tão bonita, não é tão bom, porque é bem paga e é lenta. Ora, o que nós queremos era pagar menos e que fosse eficaz. E uma acessibilidade mais fácil. Porque, veja, qualquer pessoa... A todos os cidadãos. Porque qualquer pessoa que quer mover um processo, seja de que natureza for, para que seja funcionada, que funcione a justiça, tem que as custas do processo levam logo uma parte significativa e com a incerteza acrescida, com a incerteza de que ela, se calhar, nunca mais vai fazer, porque vai ser demorada,
é o enrolar, é o advogado, é a audição, é não sei quanto, e no fundo, logo a entrada do processo, logo para o advogado e para as custas do processo. Muito bem. Portanto, não é fácil, não é? Porque depois, se ela fosse eficaz, ainda valeria a pena. Se calhar as pessoas fazerem um sacrifício para ela ser célere. Mas como não é célere, é cara duas vezes. Muito bem. César Oliveira, Vítor Gaspar diz em entrevista que desconhecia as dificuldades do BES. Eu pensei que não ia ouvir falar mais desse senhor, mas afinal estamos a ouvir falar e estamos a ouvir falar pelas piores razões. Então um ministro que foi ministro desde 2011 a 2013 nunca ouviu falar isto do BES, as ferramentas e os meios que um ministro tem para poder verificar a situação dos bancos não são suficientes para ele saber ou ter a obrigação de saber o que é que se estava a passar. Então este ministro que teve a oportunidade de ver que o BES, que foi um banco, ele até evidencia isso, que é uma coisa ridícula. Eles até nem recorreram à ajuda pública. Não é? Então, não estranhava, toda a banca estava com necessidade de recorrer à ajuda pública, ao fundo público que foi criado na União Europeia, e o BES não foi, e então não manda investigar o porquê deles não recorrerem. Só porque eles recorreram ao privado. Mas, e então? E a Bolsa de Valores? A autoridade também não vê? E então o Banco de Portugal também não viu? Este governador e o anterior não viu? Isto é ridículo, o que está a passar-se no BES é uma situação ridícula, tem havido contestação e ela deve aumentar, porque isto não pode ficar assim. Não pode, estas coisas não podem ficar assim. As pessoas brincarem com o dinheiro dos seus depositantes é uma coisa que são dinheiros que representam às vezes uma vida inteira de forrar, não é? De poupar, não é? Para os seus filhos, para os seus netos e assim, e agora estarmos sujeitos a esta devassa, tanta coisa com o Banco de Portugal, e então o Banco de Portugal obriga às cauções e agora não as paga, não as aplica. Isto é uma coisa absolutamente ridícula. E vir agora um ministro que teve uma responsabilidade... Veja, isto do BES não foi agora o ano passado. Foi exatamente antes de 2011 e 2011 a 2013, quando o Sr. Ministro estava lá. E os outros ministros. Isto aconteceu. E quando estava este, o governador do Banco de Portugal, e quando estava o outro que foi para a Comunidade Europeia, em que disse aos portugueses, ainda antes, 2 ou 3 meses de ir para a Comunidade Europeia, que o país estava a umas mil maravilhas. E não estava. E também não estavam os bancos, já naquela altura. Isto é assim. Este senhor responde às questões que são colocadas, algumas nem responde, outras responde desta forma evasiva. Não me parece nada bem. Isto é de facto um caos. É um caos. Acho que o Governo tem tido aqui alguma independência nesta matéria, mas, por amor de Deus, isto é mau demais para não se fazer nada em relação a esta matéria. A banca está a atravessar um mau momento? A banca está a atravessar um mau momento, mas continuam todos a querer comprar uns e outros, não é? Com que dinheiros é preciso avaliar. E era preciso, quando se querem comprar ou vender, não é? Saber em que condições se vai comprar ou vender e saber de onde é que vem esse dinheiro. Se ele vem dos fundos que os bancos criam, ou se vem das receitas ou dos depósitos que eles têm lá dos seus contribuintes. Vemos que o novo banco... ou de circulação de dinheiros que muitas vezes não se sabe a identidade. Vemos precisamente que o novo banco tem prejuízos. O novo banco tem prejuízos porque... Criado. É evidente, e estão agora a criar alguma artificialidade para o novo banco com o objetivo de o vender. Veja que este administrador, este Presidente do Conselho de Administração, foi para este banco, tendo um homem com as características de ser muito objetivo, mas que para criar condições para poder vender o banco. Ora, mas o que nós já verificamos é que as condições que estão a criar evadir-se das suas responsabilidades,
para só relevar aquilo que é relevável para a venda e não tendo interesse, não tendo mínimo respeito por aquilo que é o conteúdo que são os seus clientes. Veja, isto é uma coisa absolutamente ridícula, nós presenciarmos isto todos os dias e manifestações e mais manifestações e comissões de inquérito, mais comissões, tanta gente a ser ouvida e as pessoas continuam, nomeadamente, numa situação de muitas preocupações que as pessoas têm, porque falta-lhes o dinheiro para poderem governar as suas próprias vidas, não é? Muito bem. César Oliveira, muito obrigado. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Até a semana ainda. A Autoridade Tributária e Aduaneira publicou um aviso no seu site a alertar os contribuintes para uma caixa de texto falsa que surge em alguns computadores quando se acede ao portal das finanças. Embora pareça ser uma mensagem do site oficial da AT, a janela em causa é gerada por software malicioso que foi instalado nos computadores dos utilizadores, aparecendo no ecrã quando um contribuinte navega no site do Fisco, explica a AT numa nota divulgada. As finanças sublinham que, em caso algum, essas informações devem ser fornecidas porque a mensagem é falsa. Recomenda que os utilizadores verifiquem se têm o antivírus desatualizado e que confirmem junto de fonte sempre que, através de mensagens eletrónicas, os sites da internet, seja pedida qualquer ação ou interação. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. É esperado o céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se em geral muito nublado no litoral, estendendo-se gradualmente às regiões do interior a partir do meio da tarde. Períodos de chuva fraca no Minho e Douro Litoral a partir do final da tarde. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 7 graus e uma máxima de 13. Em Lisboa, a mínima será de 7 graus e a máxima de 19. E em Faro, a mínima será de 11 graus e a máxima de 21. É tudo por agora. A informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.